Prosseguindo no estudo do curso Professor Padrão, estamos estudando as práticas pedagógicas vivas de Freinet, e o número 4 do nosso material didático diz: Freinet, um autodidata. O comentário diz: Freinet não concluiu os estudos de formação devido à Primeira Guerra Mundial. Em 1920, trabalhava com educação básica e em 1922 retomou os estudos para concluir sua formação. Bom, por que eu quis dar um destaque nessa parte de Freinet como um autodidata? Porque nós não podemos, mesmo estando no século XXI, abrir mão do conhecimento prático que às vezes a pessoa adquiriu na vida, mas ela não teve como estar numa sala de aula e aí ele não se formou para poder ensinar, tá bom? É claro que para a pessoa trabalhar numa graduação, ele terá que se formar, mas eu pessoalmente, eu ouço a todos, porque eu já aprendi, né, de acordo com a prática, né, que eu estava observando, eu já aprendi com pessoas que eram analfabetas, mas ele conhecia uma determinada prática que eu não conhecia. Um exemplo, na minha casa. Eu pedi um pedreiro para construir, para fazer uma escada, e eu disse para ele que eu queria uma escada de uma determinada largura, porque eu queria que os tijolos fossem colocados em cima da escada. Ou seja, a escada teria que ser de 80 centímetros para depois que eu botar o tijolo, a escada ficar com 70 centímetros. Quando eu cheguei do trabalho, o pedreiro, ele tinha feito a escada com 70 centímetros. Fez a armação, não tinha colocado o concreto, colocou toda a madeira. Aí eu falei, eu vou perder todos esses degraus que você cortou aqui com 70 centímetros. E aí ao lado estava o meu pai, uma pessoa que nunca foi à escola, mas ele tinha uma prática naquele assunto. Ele falou, não, você pode não perder. Eu achei aqui um absurdo. Eu falei, a madeira já está cortada. Não, ele ensinou uma coisa simples. Ele ensinou o seguinte, olha, você vai pegar a máquina furadeira, vai fazer diversos furos nessa tábua lateral da escada. E ali você vai colocar ferros, né, sobrando 10 centímetros. Vai encher a escada. Depois que o concreto secar, você vai botar a tábua ao lado, vai completar, então você não perdeu aquelas tábuas que foram cortadas com 70 centímetros. Né? Isso é um exemplo. Uma pessoa tem uma prática na construção de escada que eu não conheço. Então eu posso conviver com alguém que tenha trabalhado com educação infantil por 20 anos e talvez ele não tenha uma formação, ou trabalhou por 1, 2 anos, como aconteceu com o Freinet. Mas o tempo que ele estava ali lidando com aquelas crianças foi o tempo que Freinet começou a fazer as suas anotações. Foi quando ele começou a verificar, mesmo ele ainda não tendo uma formação específica, foi quando ele começou a verificar que um determinado tema gerava interesse no aluno e assim a educação com aquele aluno se desenvolvia mais facilmente. Então ele começou a fazer essas anotações. Depois nós veremos que ele começou a gerar um jornal da escola e as anotações que as crianças faziam iam para o jornal. Aquilo ali gerou uma motivação nas crianças, que todas as crianças queriam estar escrevendo para poder sair no jornal da escola. Então aquilo foi realmente muito bom. Ele viu que foi proveitoso. Como ele começou isso? Ele começou em um momento que ele ainda não tinha formação específica. Diz a história que ele teve que participar da Primeira Guerra Mundial, infelizmente teve então que deixar a sequência de formação que ele estava estudando. Após a Primeira Guerra Mundial, a França foi muito atingida, né, no seu embate com a Alemanha. Ele, como francês, depois da guerra, continuou trabalhando na educação básica, mesmo sem formação. Só depois de 2 anos é que ele foi fazer a sua formação. Então, nesse ponto, ele trabalhou muito tempo como um autodidata. E o autodidata é uma pessoa que pode ensinar
até o mestre, até o doutor, um determinado ponto que aquele mestre, né, não tenha a experiência prática naquele assunto.